Alô você, firme, forte e confiante, mais uma videoaula, seguindo em frente, seguindo em frente. Na videoaula passada, nós vimos o início para compreender o regime totalitário mais famoso de todos, o nazismo. Começamos a entender a construção do nazismo na Alemanha sob a liderança de Adolf Hitler e paramos exatamente num ponto importante. O fortalecimento do nazismo. Como é que o nazismo consegue fortalecer dentro de um regime republicano? Como é que o nazismo consegue construir a maioria, fazendo com que grande parte da população alemã siga o novo líder? Um líder que vocês viram na videoaula passada. Adolf Hitler é austríaco. Nasceu na Áustria, na cidade de Braun, na Áustria, e se tornou o grande líder da Alemanha. Então tudo isso são indagações. Será que foi da noite para o dia? Será que tudo o que aconteceu com a Alemanha nazista, tudo que acontece na Segunda Guerra Mundial é culpa de uma única pessoa? Como é que ele chega ao poder? Como é que ele consegue construir uma maioria que o siga? Tudo isso você tem que levar em consideração para que você realmente entenda esse fenômeno, o chamado nazismo na Alemanha, e que você consiga compreender e entender o fortalecimento e o crescimento. Na videoaula passada eu falei para vocês que o fortalecimento do nazismo estava ligado à humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes. Uma crise econômica fortíssima que produziu uma hiperinflação. O medo da elite da Alemanha das ideias comunistas. Lembre-se que em 1917 teve a Revolução Russa e a elite alemã está com medo dessas ideias predominarem dentro da Alemanha. Outro aspecto importante: o nazismo defendia uma militarização, o militarismo, um homem forte, um alemão forte, com armas nas mãos, um alemão que não teme, um alemão que se defende, um alemão que também sabe atacar e como sabe atacar. Chega de ser humilhado, chega de sofrer. Então, consequentemente, são ideias defendidas que encantam e seduzem uma grande parcela da população. Lembre-se que, com habilidade, a propaganda nazista conseguiu se apoderar dos símbolos nacionais e interligar os símbolos nazistas à força do nacionalismo, da defesa da nação, do arianismo, da defesa da raça. Agora, tudo isso, o crescimento está ligado a uma propaganda qualificada. Existia uma propaganda qualificada. O que falar, como falar, o lugar de ser filmado, o atingir as pessoas emocionalmente. Tudo isso. E o crescimento também vai estar ligado ao carisma de Adolf Hitler, o Führer, o chefe, o carisma de Adolf Hitler. Uma pitada internacional que agrava o problema econômico foi a crise de 1929. Com a crise de 1929, a situação da Alemanha, que já vinha em crise, fica caótica. A Alemanha já vinha em crise desde a Primeira Guerra Mundial. E explode a crise de 1929. Então, consequentemente, fica caótico. O desespero é total. E tudo isso facilita o crescimento do nazismo na Alemanha. Facilita tanto que nas eleições de 1930, o Partido Nazista
elegeu 107 deputados. Mas já em 1932, o Partido Nazista elege 196 deputados. E Hitler chegou em segundo lugar, perdendo só para Lindenberg, que acaba convidando Adolf Hitler para ser chanceler. Então perceba, lá atrás no Pacto de Munique, Adolf Hitler tenta tomar o poder à força. Agora, por via eleitoral, ele é convidado para se tornar chanceler. Ele foi convidado. Então já imagine a força que ele possuía para parte da elite ceder às ideias de Adolf Hitler. Lembrando que entre essas ideias era a aversão ao comunismo, ao socialismo, a aversão aos judeus. E ele é convidado para chegar ao poder. Em 1934, grava essa data, 1934, morre Lindenberg. E Hitler assume o poder, consolidando aí as bases daquilo que vai ser chamado como o Terceiro Reich. 1934 em diante, ele vai ditar os caminhos da Alemanha. Então, ocorre no Terceiro Reich a implantação de um regime de perseguição política. Então, mudou agora a estratégia. A estratégia agora não é só vencer o adversário, é aniquilar o adversário, perseguir, fazer com que ele deixe de existir. Agora não é mais pluripartidarismo, agora é uma ideia única. Ou o indivíduo ele se torna aliado da Alemanha e segue o líder, ou consequentemente ele vai ter que sair da Alemanha, ou ele será eliminado. 2 episódios marcam bem esse momento. A chamada A Noite dos Longos Punhais. A SS, que é a tropa de proteção nazista, vai perseguir e executar líderes da divisão SA, que era a divisão de assalto. Então perceba que eles estão lutando até entre eles. Se tiver algum comandante, se tiver algum líder político que se opõe às ideias centrais do partido nazista ou às decisões de Adolf Hitler, ele será perseguido. Se até entre eles, que eram aliados, ocorria perseguições, imagine contra os outros. Ocorre, para a ideia predominar como ideia única, perseguição a intelectuais, a professores, nas escolas, nas universidades. Ocorre uma reformulação do ensino, adequando aos valores que deveriam ser defendidos pelos nazistas. Então, consequentemente, ou o indivíduo utiliza a inteligência que tem em prol do desenvolvimento do novo sistema que está sendo implantado, ou o indivíduo vai ser perseguido. Perceba que o que predomina agora é o que se acredita que é uma verdade. Não é a verdade científica, ou a verdade racional, ou a verdade histórica, nada disso. O que vai ser difundido, o que deve prevalecer é aquilo que se acredita que é a verdade do momento. E a verdade do momento são as ideias nazistas. Não terá oposição. Será eliminada a oposição interna, perseguida, eliminada, para depois cuidar dos adversários externos. O regime está se construindo e ele está sendo aceito. A perseguição está sendo aceita, ou por omissão, ou por indiferença, ou por medo, ou por incapacidade de se defender.
O certo é que o regime está crescendo, está sendo formulado, está sendo defendido. A propaganda tem eficiência. Em 1935, as leis de Nuremberg proíbem o casamento com judeus e o exercício de algumas profissões, por exemplo, medicina, pelos judeus. Então perceba que os judeus já começaram, em 1935, a ser colocados como segundo plano. Em 1938, ocorre o outro acontecimento que você tem que entender para perseguições. Em 1938, ocorre a Noite de Cristal. Também, em alguns livros, a Noite do Cristal Quebrado. Perseguição aos judeus, destruição de lojas, sinagogas. Os judeus vão ser perseguidos, presos e muito levados para campos de concentração. Tudo isso acobertado pela Gestapo, que era a polícia secreta de Hitler. Então, consequentemente, os opositores políticos, os outros líderes que não se submetiam e os adversários declarados serão perseguidos. A noite dos longos punhais e a noite dos cristais. É o exemplo disso. Simultaneamente, para ganhar o apoio das massas, estava ocorrendo a diminuição do desemprego, a construção de grandes obras públicas. Em 1933, Adolf Hitler conseguiu sediar uma Olimpíada, realizava a militarização, o discurso de crescimento da Alemanha, simultaneamente. Então perceba que se por um lado existe um autoritarismo, um radicalismo, um fortalecimento, um fechamento do regime, por outro lado a Alemanha está saindo da crise. O nazismo foi uma forma de tentar tirar a Alemanha da crise do capitalismo que ela passava lá dentro e evitar que a Alemanha se tornasse um país socialista. Em 1939, Hitler invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Em 1941, Hitler assina a Ordem de Extermínio dos Judeus. Em 1945, a Alemanha nazista é derrotada pelo Exército Vermelho da União Soviética. Então perceba, se por um lado os regimes totalitários, eles produzem uma velocidade gigantesca, obras, melhora a economia, torna-se mais eficiente. Por outro lado, ele é de pequena duração. Já em 1945, Hitler é eliminado. É de se pensar, é um modelo que existe, que teve uma certa eficiência a curto prazo. E a Alemanha, no pós-guerra, volta a ser dominada por nações estrangeiras. O antes, o durante e o depois. Antes, durante e depois. Com qualidades e com defeitos de todos os sistemas. Qualidades e defeitos dos próprios sistemas. Então, consequentemente, tem que ter isso em mente. As vantagens e as desvantagens do uso da força. As vantagens e as desvantagens do uso da força para o desenvolvimento. Esse é o nazismo. Estude da melhor maneira possível. Veja os principais acontecimentos. Esteja preparado para a sua prova. Entenda tudo o que está acontecendo. Encontre semelhanças e encontre diferenças. Vai ficar mais fácil o seu aprendizado. Até a próxima videoaula. Sucesso!